Pronto, voltando com nossa reunião, está sendo gravada a partir deste momento. Certo? Olha, a temática de hoje é principalmente, certo, além de apresentar o caso Lysenko, eu vou te mostrar alguns exemplos de debate contemporâneo da biologia e como se encaixa com a filosofia da ciência, como é o reducionismo, por exemplo, como E temos dois outros que eu separei hoje, certo? Que espero apresentar em 1 hora, mas qualquer coisa a gente... Eu me atraso um pouquinho para a reunião, digo, estou terminando a aula que estou dando agora, certo? Qualquer coisa, entro lá e aviso, não tem nem link ainda, o chefe do departamento nem mandou o link da reunião, estou gravando, som está normal, começar a apresentar. Compartilhando minha tela. Certo, estou aqui compartilhando a tela. Olha, o tema de hoje, tem outros dois temas que têm a ver com relação entre teoria, postura filosófica e biologia. Tem dois aqui que eu separei, que é o conceito de espécie e o outro é o adaptacionismo. Certo? Esse aqui é também uma das aulas aqui, para a filosofia da biologia. Então, por isso, eu estou... Isso aqui é para ser uma aula inteira, a mesma coisa o reducionismo. Certo? Uma aula inteira de 2 horas. Né? Fazer parte de um tema. E temos muitos outros também. Eu estou fazendo uma seleção de algo mais pertinente agora a você do primeiro período. E esse é o conceito de espécie. Vocês devem estar vendo sistemática. Eu sempre vamos fazer essa pergunta. Vou fazer uma perguntinha para vocês. Vocês estão vendo sistemática, cladística, este período, que de fato não é a minha, nunca foi minha área mesmo. Cladística, essas coisas, né? A sistemática, mas vocês vão se aprofundar no que eu vou apresentar para vocês ao longo do curso. É um tema que é muito importante para a área biológica, porque a gente pode pensar que conceituar espécie é fácil. Conceituar espécie no sentido dissexuais, que tem reprodução, chamada reprodução sexual, é muito fácil. Mas como é que ficam as árqueas? Como é que ficam as bactérias e fungos, que são muito complexos enquanto a reprodução, que existem linhagens da mesma pé de fungo que podem ter reprodução assexuada, ou monossexuada, dissexuada. Então, é o capítulo 5 daquele 5 do livro Filosofia da Biologia, que é o problema da espécie 150 anos depois de A Origem. A Origem aqui é o livro de Darwin. Autor Fábio Gonçalves, da Universidade Nacional da Colômbia. Certo?
Mas conta por que o conceito de espécie é problemático. Não é fácil identificar o que é uma espécie? Não, não é fácil. Existem os atributos universais de espécie? Não tem. Eu respondo logo, não é fácil e não tem. Certo? Isso depende muito do contexto histórico, da visão histórica. Então, ele tem uma primeira parte nesse texto dele, em que ele faz um apanhado histórico, que é extremamente importante para nós caracterizarmos o que é uma espécie, porque fogos, uma hora dessa, estão sextando por aí, ainda de manhã. Muitos a consideram como a unidade básica da evolução, que a evolução é em torno da espécie e do processo de especiação, e como uma espécie surge a partir de outra. Mas o que é espécie, no final das contas? Então, vamos lá. Tem a questão do indivíduo espécie, que apresenta propriedades em questão do indivíduo. Um indivíduo de certa espécie porque ele tem propriedades comuns, são chamadas propriedades essenciais, a outros indivíduos da mesma espécie. Certo? E existem propriedades acidentais, que são propriedades que só ele tem, ou que há uma variação dele. Então, não faz parte da espécie dele. E você sabe muito bem que os indivíduos, não existe um indivíduo igual ao outro. Não existe um espécime igual ao outro, dentro da mesma espécie. Então, aí são as variações. Eita, me falta a memória agora, vou depois ver. Certo? Então, existe a espécie categoria, que significa o quê? A categoria de classificação entre gênero e subespécie. Abaixo de gênero e acima de subespécie. Tem espécie categoria e espécie como um táxon, e conceito de espécie é uma coisa, definição é outra. Definição tem muito mais a conceito, tem a ver com os fundamentos teóricos daquele conceito, e a definição com a aplicação desses fundamentos teóricos. Mas ele fala do histórico, que existe um conceito pré-evolutivo, que são conceitos muito relacionados ao senso comum do que seria espécie. Certo? Atemporais, ahistóricos, sincrônicos, característica morfológica, baseada em características morfológicas externas, e compatibilidade reprodutiva. Se eles se reproduzem entre si, é uma espécie. Se é um híbrido infértil, como a mula, aí não é uma espécie. Que quando há uma formação de um híbrido, esse híbrido... Não, isso tem a ver com o conceito, uma visão de espécie, uma visão do senso comum, mas que não se sustenta quando a gente parte para planta, parte para fungo, bactérias, e mesmo para muitos animais. Quando animais, quando invertebrados, e a coisa, mesmo muitos seres a coisa não é tão simples assim, no final das contas. E o autor coloca aqui há três escolas fundamentais, que remonta a Platão, a primeira, idealismo ou tipologismo de Platão, o conceitualismo de Aristóteles e o nominalismo de Occam. Nós lembramos do nominalismo da Idade Média.
Então, essas escolas fundamentais, uma relaciona a Platão, outra a Aristóteles, outra a Ockham. Todas elas são conceitos pré-evolutivos. O idealismo. Todos os membros de um táxon determinado compartilham certas propriedades essenciais. Compartilham e nenhum deles tem exatamente ela. Todas são uma variação do eidos, da ideia ou essência. B. A espécie é definida por meio de um arquétipo. Idealização ou abstração extraída de todos os que compartilham as propriedades essenciais e que esse arquétipo concretamente não existe. Por isso é o idealismo. Os membros de uma espécie são imperfeitamente semelhantes ao arquétipo. O arquétipo é o exemplo perfeito da espécie e que concretamente não existe. E esse idealismo perdurou até a Nature Philosophy dos séculos, que é o organicismo, uma forma do organicismo alemão do final do século XVIII, que influenciou o século XIX, com Goethe e outros autores, né? Que é o... Bom, aqui faltou uma parte... O conceitualismo, a espécie é um conceito abstrato, mas não é arbitrário, porque é baseado em entidades reais. As características que todos os indivíduos compartilham são reais. Então não existe aquele ideal. Esse é o conceitualismo aristotélico. E o nominalismo, que Darwin era um nominalista nesse caso também, um exemplo tradicional. Buffon, Lamarck e Darwin eram nominalistas, que existem apenas indivíduos e espécies são convenções nominais e práticas. Certo? Espécies são convenções nominais. Convenções são indivíduos que a gente agrupa, porque tem características em comum e que não existe algo, nem em termos conceituais, nem em termos ideais, chamado espécie. Certo? E agora a abordagem de Buffon, Lamarck e Darwin eram bem diferentes entre si, o conceito deles. E o contemporâneo, existe ainda um nominalismo contemporâneo, mas que espécies são indivíduos concretos e reais, apesar de se considerar como é que eu vou explicar aqui? Atualmente, existe um nominalismo contemporâneo que considera a espécie como algo real, não algo como inexistente, como Darwin achava. Darwin não acreditava no conceito de espécie, que existisse algo espécie, como espécies. Depois eu coloco bem o exemplo de Darwin. Ele acreditava apenas em indivíduos, que variações de indivíduos e que compartilhavam características, variações do mesmo indivíduo, ancestral em comum. Quanto mais afastado do ancestral em comum, aqueles grupos de indivíduos, mais diferentes entre si seriam, até que surgisse... Olha, Darwin tinha uma visão de evolução extremamente gradualista. Então, os indivíduos apresentariam um espectro de variações. Quanto mais afastado o grupo de indivíduos for de um ancestral em comum, mais diferentes eles seriam, por causa do acúmulo de gerações. Então, há um ponto que a diferença seria tão grande que geraria incompatibilidade reprodutiva. Mas isso não significava que fosse espécie diferente nesse caso. E sim que haveria uma separação tão grande que não haveria mais compatibilidade reprodutiva. A partir da teoria da evolução. Vamos lá. Agora é Lamarck e Darwin.
que, no sentido de Lamarck, pela evolução de Lamarck, espécie é um produto do contexto histórico. Muda-se o ambiente, a espécie se transforma. Certo? Que envolve muito esse papel do tempo, aquilo que vocês já viram sobre o lamarckismo. Muda-se o contexto, muda-se o ambiente, a espécie se transforma ao longo do tempo, mas todos se transformam por igual. Então, vocês imaginam o seguinte, que é uma visão em que a espécie, e não os indivíduos, é plástica, que aqueles indivíduos se transformam, certo? E Darwin é diferente, que é a questão da ancestralidade comum. Não existe espécies reais, e sim individualidades, nominalismo, e variedade, espectro contínuo, gradualismo. Quanto mais longe do ancestral comum, maior a variação. A ecogenia diz respeito às variações dentro do mesmo grupo. Certo? Então vamos lá, ele compara de Darwin a Willy Hennig, que é o pai da moderna filogenia e da cladística, que passou-se muito tempo entre um e outro para ver essa delimitação entre tocogenia e filogenia. E, no final das contas, qual é o nível de organização biológica em que ocorre a evolução? É o indivíduo, população e espécie. Olha, esse é assunto de outro capítulo. Onde acontece a evolução? Onde a evolução afeta? A tendência atual é considerar que ela pode afetar em vários, certo? Em vários níveis de organização biológica podem ser afetados, certo? No fim. E é uma discussão muito grande, que inclusive Richard Dawkins faz parte dessa discussão. Afinal de contas, ele considera que é um indivíduo, mas tem biólogos que consideram que grupos populacionais são afetados por processos evolutivos e que, independente do indivíduo, e outros que é a própria espécie. Mas isso é outro assunto. Né? A tocogenia diz respeito a relações genealógicas intra-específicas, traço variável entre uma geração e outra. E a filogenia, relação entre duas ou mais espécies próximas, características compartilhadas e derivadas. Então, Willy Hennig, ele estabeleceu bem essa diferença. Se eu não me engano, é porque eu não sou da área, isso pergunta o pessoal da taxonomia, e isso é bem caracterizado pela área da taxonomia e da cladística. A cladística é uma das formas da forma atual, certo? Na minha época de estudante, ela não era ensinada, era a sistemática tradicional, chata pra caramba, mas é baseada em chaves de classificação, mas conceitos atuais. Vamos lá. Uma citação dele, uma referência dele, que esse autor, Maiden, fez uma compilação e identifica 25 conceitos diferentes de espécie. Eu não sabia que chegava a tanto. Essa exclamação foi eu que coloquei. Certo? Existem 25 conceitos diferentes. Existem os biológicos e os filogenéticos. Os biológicos, a ênfase é na reprodução sexuada e isolamento reprodutivo. Que esses conceitos biológicos, eles acabam não contemplando a reprodução assexuada, ou existe muita dificuldade em conceituar espécies quando elas têm reprodução assexuada. E tem autor que a solução para isso foi dizer o seguinte, que bactérias, por exemplo,
não são espécies, são só coleções de indivíduos com variações. A gente não pode considerá-las como espécies. Ou seja, aí é dizer, espécie é só aquelas que apresentam reprodução sexuada em que há isolamento reprodutivo e por isso a gente pode delimitar. Espécie humana, cão, canis familiares, pode ter essa delimitação. E bactérias é só questão de nomenclatura para algumas características que aquele grupo tem, mas não são espécies verdadeiras. Aí foi uma solução que muita gente não gosta, certo? Mas há um predomínio do conceito filogenético. A cladogênese, você vem lá na cladística, a monofilia, que diz que espécies são indivíduos pertencentes ao mesmo grupo a um pedacinho desse aqui do clado, né? Também que a monofilia é semelhante ao conceito de Darwin, bem semelhante, mas é diferente porque já é uma aplicação da filogenia, que não existia na época de Darwin, mesmo a filogenia determinada é que são indivíduos descendentes do mesmo ancestral comum, certo? Que compartilham uma ancestralidade comum, certo? E outros conceitos enfatizam as características diagnósticas. Esses conceitos, usando as características diagnósticas, eles são conceitos práticos. Porque uma coisa que esse autor diz é que, em geral, o conceito, quanto mais elaborado teoricamente ele é, mais difícil é de aplicá-lo na prática. Quanto mais prático, menos teoria ele tem. São conceitos mais voltados para se atender, por exemplo, o biólogo lá no campo, coleta um fungo e identifica que é certa espécie por algumas características que foram identificadas anteriormente como características daquela espécie. Aí ele consegue separar de outro, que enfatiza algumas características que são usadas como fazer o diagnóstico. E o conceito da genealogia ou história evolutiva, espécie como produtos da evolução, certo? Eu não vou agora entrar em certos detalhes, etc., até porque, vou dizer de novo, deixa o pessoal da área de taxonomia. Mas eu só estou apresentando o assunto para vocês para dizer que não existe consenso mesmo, certo? Por mais importante que seja para a biologia o que é caracterizar, por causa da biodiversidade, identificar uma espécie nova, etc., envolve agora muita coisa diferente, inclusive molecular, análise do genoma. Montar árvores filogenéticas a partir do genoma. Porque fica muito difícil de identificar uma espécie nova e dizer, será que ela tem um isolamento reprodutivo mesmo ou não? Né? Porque o nosso genoma mesmo é muito pouco diferente de um chimpanzé. Tem que ter análise genômica, né, árvore filogenética, aí usa em bioinformática como ferramenta, mas também tem o fenótipo, e não só interessa os genes, mas como é que eles são regulados. Continuação. Dissociações, biologia e filosofia, teoria e prática, né? E atualmente há tendência, ele fecha assim, existe uma tendência a considerar espécies como indivíduos mesmo.
espécie tal, conceituar teoricamente, considerar como indivíduo e não como algo inexistente. Adotar postura pluralista, de se observar características diagnósticas, árvores filogenéticas, de se tentar montar um quebra-cabeça a partir de várias pistas. Árvores filogenéticas, fenótipo, características diagnósticas, compatibilidade reprodutiva ou não, no caso, quando há reprodução sexuada, mas quando há assexuada, ou fungos mesmo, a coisa complica, porque dentro do mesmo grupo, dentro da mesma, de espécies que são consideradas a mesma, a gente tem grupos de reprodução assexuada misturado com de sexuada, isso é o pessoal lá de micologia. Sim, incorporar a dimensão histórica evolutiva para poder explicar o fenômeno da especiação. Considera reducionismo apenas seres bissexuados. Isso tem a tendência a rejeitar aquela história de que só seres bissexuados, macho e fêmea, né, são espécies, só grupos que têm macho e fêmea são como espécies, é considerar isso reducionismo. Há um exemplo aí usando a palavra reducionismo, certo? Reconhecer que o essencialismo e a disjunção entre nomenclatura biológica, houve uma disjunção da nossa nomenclatura e a biologia comparativa, que é essa ruptura que vai para o prejudicar um debate, prejudicar o avanço, porque ficou aquela história de gente que não se entendendo. Ponto. Pronto, eu vou passar já para outra apresentação. Semana que vem a gente vai continuar o assunto da gente, mais para um lado da sociobiologia, um pouquinho mais aprofundado em outras questões, e vamos ver se a gente já começa a ver os temas interdisciplinares, certo? Gravando, vamos. Um momentinho, estou precisando. Não, realmente não tem ainda o link dessa. É porque é uma reunião extraordinária. Extraordinária. Vou afirmar aqui, realmente não tem o link. Eu estou todo da reunião. Estou usando o WhatsApp. Vou afirmar aqui. Estou usando o WhatsApp no computador também. Então vamos logo para essa. Vou ficar aqui porque na apresentação eu não vou ver. Vou olhando aqui no celular de vez em quando, que na apresentação a gente não vê as outras guias, não vê as guias do Chrome, não vê nada no seu PowerPoint na nossa tela. Então, esse tema agora é adaptacionismo, que é o capítulo 8 do livro Filosofia da Biologia, que é uma abordagem dentro da teoria da evolução moderna, atual, certo? É uma abordagem muito importante, mas com contestações. É uma das abordagens, certo? Vou explicar direito para vocês o que significa. Os autores, Cláudia Sepúlveda, Diogo Maia e o Charbel Ninho Elhani.
Cláudia Alencar, da Universidade Estadual de Feira de Santana, do Departamento de Educação. E acho que ele também foram orientando de Chabel Ninho Rani. E Diogo Maia, do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva da Universidade de São Paulo. Tanto é que aqui artigo dela e aqui um livro dele com Charbel, Evolução, Sentido da Biologia, da editora da Unesp e da Universidade, e Charbel, da Universidade Federal da Bahia. Bom, introdução. Qual a origem da diversidade biológica, da complexidade e diversidade biológica? Então, como responder que os seres vivos apresentam uma diversidade tão grande, certo? Função das estruturas e das necessidades. Função das estruturas e as necessidades adaptativas dos organismos. Então, ao longo da história, houve um tipo de explicação que a diversidade e a complexidade é uma consequência dessas estruturas biológicas e as necessidades adaptativas desses organismos. Isso aqui é o adaptacionismo, que é uma abordagem teleológica, certo? Que há uma finalidade do ser vivo. O adaptacionismo é teleológico. Mas existe outras formas também, que é fatores causais não adaptativos, como o padrão da organização herdada de linhagens ancestrais. Adaptação é um subproduto da forma. Então, aqui está se questionando qual a origem dessa função, dessa função da estrutura e necessidades adaptativas ou fatores causais não adaptativos. Aí, por exemplo, padrão da organização herdada de linhagens ancestrais. Adaptação é um subproduto, é uma consequência, né, e não causa. São as abordagens antiteleológicas ou o estruturalismo, certo? Segundo Capone, Gustavo Capone, que é federal, ele é, não sei se ele é uruguaio ou argentino, não me lembro agora, mas é federal de Santa Catarina. É uma referência até de outros capítulos aqui, 2005, uma referência de Charbel, e também já vi como referência de artigo de Charbel, Ninho Rani, então, no tema Evo Devo, capítulo 7 e 10 desse livro, a ruptura darwiniana, segundo ele, não foi do pensamento fisiológico versus pensamento populacional, como muitos biólogos pensavam, e sim foi da visão transformacionais e variacionais. O pensamento darwiniano é um pensamento variacional. O que é isso? Fica mais claro depois. Vamos lá. Mas depois vai ficar mais claro essa diferença. Desculpa correndo um pouquinho, mas vamos lá. De qualquer maneira, eu tenho um vídeo dessa apresentação. Só sobre ela. Lá, salvo lá do período passado. Do período especial. Olha, o processo da seleção natural é corroborado. Devidamente corroborado ao longo das últimas décadas. Não se está questionando a seleção natural. O questionamento é do chamado adaptacionismo. Certo? A seleção natural não, que ao longo das últimas décadas é que tem sido corroborado por dados empíricos, observacionais em campo e laboratório, dados empíricos experimentais, mesmo de experimentos, inclusive teóricos, e formulações teóricas, formulação
teóricas então, em termos de paradigma da biologia, a seleção natural é altamente corroborada e consensual. Então, fica claro que não existe contestação à seleção natural. O problema é a adaptação. Certo? Até que ponto a adaptação é causa ou consequência? Ou tudo que acontece de mudança evolutiva é adaptativo? O grande problema é esse. Porque da perspectiva da teoria sintética, ele coloca aqui que o glossário de Futuyma, 1992, ele conceitua adaptação, mas é um conceito de adaptação adaptacionista. Por quê? É um processo de mudança genética de uma população devido à seleção natural, pelo qual o estado médio de um caráter é aperfeiçoado com relação a uma função específica, ou pelo qual se acredita que uma população se torna mais ajustada para algumas características de seu ambiente. Também uma adaptação é uma característica que se tornou predominante em uma população devido a uma vantagem seletiva proporcionada pelo seu aumento do desempenho de alguma função. Depois nós vamos ver as implicações desse conceito e por que ele é questionado. Dois autores contestam. Richard Leontin, da genética de populações, e o Stephen Jay Gould, certo, que já é falecido, acho que o Leontin não, porque ele não faleceu, o Stephen Jay Gould tem muito trabalho de divulgação científica, Richard Leontin também, inclusive livros de biodiversidade, mas especialmente de biologia evolutiva. Ele entrou em vários momentos em discordância com o Richard Dawkins. Ele era americano, biólogo evolucionista americano, fazendo críticas, porque os dois, na mesma época, final dos anos 70, faziam críticas ao adaptacionismo, né? Então, seguinte, vamos começar com as dificuldades dele. Quais são as implicações daquele conceito? Certo? Dentro daquela perspectiva da teoria sintética. Qualquer característica funcional é resultante da seleção natural. Vem uma característica, produto da seleção natural, e pronto. O processo leva a um estado ótimo da estrutura biológica na relação com o ambiente. Está sempre se aperfeiçoando. Conduz ao aumento da aptidão darwiniana. Fitness médio da população vai sempre conduzir a Porém, a adaptação moldada pela seleção natural é diferente da adaptividade. A adaptividade, que é um incremento da capacidade da espécie de sobreviver. Mas vai ficar mais claro aqui quando a gente contestar botar exemplo prático. Críticas. As implicações adaptacionistas são infalsificáveis ou irrefutáveis por conta de estratégia de restrição e seleção de características. O exemplo aqui da hiena malhada ou hiena pintada, que é uma espécie de hiena. Esse característico aqui foi o exemplo que Stephen Jay Gould deu com... Qual a altura do trabalho dele? Vamos lá. Organismos são coleções de características unitárias independentes. Evolução independente. Restrições ao poder de seleção natural mínimas. Então, a seleção natural é responsável por qualquer adaptação. Adaptação por seleção natural, causa primária de toda forma, função ou comportamento. Então, porque a seleção natural
se encaixa como tipo e adaptação, né, pela seleção natural, se encaixa como o tipo de explicação que se encaixa, que serve para tudo. Isso que é questionado. Voltar. Porque eu queria ver uma coisa. Espera aí. Foi nesse aqui. Eu queria ver o nome da Elizabeth Vriba, dessa autora aqui. Que está aqui. Olha, isso aqui é uma figura de uma fêmea de hiena pintada, ou hiena malhada, dessa espécie. Certo? Ela tem um pseudopênis, que é o clitóris avantajado. Certo? Existiu inicialmente, em 1972, uma explicação adaptacionista para ele, mas dada por Crook, um autor que era um especialista no comportamento das hienas malhadas. Olha, pessoal, o que não der para ver hoje, eu continuo depois. Essa história das hienas é bem interessante. A história da hiena, não é só da hiena, mas das explicações por que qual é a vantagem de se ter, vantagem e desvantagem de se ter isso aí. Certo? Então, nesse capítulo deles, eles apresentam as duas explicações, certo? E depois outras seguintes, mas não se aprofundando no seguinte. Eu vi em outro livro explicações seguintes em que é uma coisa um pouquinho mais complicada. Mas é um exemplo da condução da pesquisa científica e de como se pode ter outras explicações e como evitar vieses, como evitar um certo tipo de viés. Porque Crook ele foi para um viés adaptacionista. Que o Stephen Jay Gould com Elizabeth Vriba, 10 anos depois, contestaram. Por quê? A explicação dele foi a seguinte, porque isso aí eu vou detalhar um pouquinho mais, certo? Porque é um exemplo bem interessante. As hienas fêmeas dessa espécie são dominantes em relação aos machos. Isso se sabe. E elas têm um ritual de reconhecimento, uma espécie de ritual de reconhecimento em que elas cheiram esse clitóris avançado entre si para o reconhecimento e para as posturas de submissão ali à fêmea alfa, etc. A forma de se comunicar, elas cheiram, etc. Quem assiste isso no livro de John Alcott, Comportamento Animal, ele fala que quem vai a um safari na África e vê aquilo e pensa que são machos, até porque elas são maiores que os machos, e esse clitóris fica, de fato, até tem ereção, entumece como um, certo? E ele explica o seguinte, que esse ritual favoreceu as fêmeas com clitóris maiores que tiveram vantagem adaptativa, usando a aplicação adaptacionista, vantagem adaptativa dentro do grupo por ter esse clitóris. Em 1982, Stephen Jay Gould e Elizabeth Vriba disseram, não, Davi pode achar outra explicação. Você está tendo uma explicação irrefutável com viés adaptacionista.
porque o fato disso acontecer não significa que o clitóris cresceu para se adaptando a esse comportamento. Então, pode estar havendo confusão entre causa e consequência aí. Porque esse fenômeno de ter clitóris avantajado, isso acontece em outras espécies, quando o embrião de fêmeas são expostas a níveis elevados de andrógenos. E numa sociedade como das hienas, em que há vantagem para as fêmeas serem agressivas, níveis elevados de andrógenos dão essa vantagem. É uma vantagem que pode ser dada pelos níveis elevados de andrógenos, e esse clitóris na consequência da exposição embrionária a eles. A mãe tem nível elevado de andrógenos, de testosterona, por exemplo, e teve a vantagem adaptativa por causa do comportamento dela. Porque esse ritual de reconhecimento pelas partes íntimas já existem outras espécies de hienas que não tem esse clitóris avantajado, mas o reconhecimento é na região ouro, é como a mesma coisa de cachorro e gato. Né? É um reconhecimento na região entre o ânus e a genital, pelas secreções. Certo? E esse comportamento já existe, independente de ter clitóris avançado. O clitóris avançado não pode ser explicado simplesmente porque foi uma vantagem adaptativa ter clitóris avançado. Não, porque o reconhecimento pode ter sido feito de outra forma. O clitóris avançado pode ser realmente uma consequência de testosterona. E o que é vantajoso a elas é terem testosterona. Só que a coisa é mais complicada assim. Aí depois se for fazer pesquisa de campo e verificar a desvantagem reprodutiva de ter isso, tem. Então há desvantagem, mas depois se viu que na natureza nem tanto. Em condições de... Porque o filhote, ele passa pelo clitóris e não pelo canal vaginal para nascer. E isso provoca uma mortalidade grande, tanto na fêmea quanto nos filhotes. Mas essa mortalidade muito grande é observada em cativeiro. Na natureza, nem tanto. Em condições naturais, nem tanto. Aí se for pesquisar os níveis de andrógenos na exposição, porque outras espécies de mamífero, inclusive o ser humano, por algum motivo, a mulher grávida de uma menina, se durante uma fase embrionária, se por algum motivo há uma exposição maior de testosterona ou de andrógenos, certo? Até porque existe uma relação de placenta com o feto em relação ao sangue, em que a placenta transforma níveis transforma o precursor da testosterona e degrada, evitando. Mas a coisa não é tão simples, porque você observou que as hienas realmente elas são mais agressivas, mas têm tanta testosterona quanto não tem mais testosterona que o macho, perdão. E os níveis não são tão altos no final das contas. Elas são expostas a um certo nível de testosterona, mas, ou seja, ele não explica, no final das contas, os níveis de testosterona não conseguem explicar isso. Por que isso foi, esse clitóris avantajado, nem existe alguma vantagem adaptativa. E que a exposição do embrião, isso que eu falo para você, durante a fase embrionária, não é elevada. O problema é esse. Como acontece em outros casos mamíferos. O embrião de fêmeas, de uma fêmea dentro, né, da mãe, não é exposto. Isso é uma característica que já é hereditária, a formação desse clitóris. Então, não foi uma exposição a androgênios durante a fase embrionária.
E o John Alcock fala de outras explicações posteriores, mais recentes, em que há papel social, sim, em grupo social, mas não tem a ver com o ritual de reconhecimento, e sim com o de submissão. Porque para uma hiena jovem fêmea sobreviver num grupo de hienas, certo? Ela tem que demonstrar submissão. E a forma dela demonstrar submissão é se comportando de uma forma parecida com um macho. Que o macho demonstra submissão para uma hiena fêmea a partir da ereção, porque é um sinal que ele não quer agredir. A partir de ter o pênis ereto, é um sinal para as fêmeas de que não está afim de agressão e de brigar, e sim de outra coisa. Então, a forma dele se submeter: olha, eu não estou querendo brigar com você, certo? No caso dessas hienas, é a forma. E a forma também de como uma hiena fêmea jovem consegue sobreviver também é mostrar submissão, porque eles têm uma estrutura social muito agressiva. Muito agressivas. As hienas são muito agressivas mesmo. E, por evolução, as fêmeas agressivas se tornaram as dominantes, etc, etc. Mas até que ponto existe... Aí que está. Agora é a discussão, né? Até que ponto todas as seleções... Então, para concluir, eu vou pular uma coisinha aqui, porque depois dessa época, Peter J. Godfrey Smith, por causa das críticas que os adaptacionistas fizeram às críticas contra o adaptacionismo, aí ele avaliou que existem várias formas de adaptacionismo, né? Eu só vou colocar aqui por causa da hora, podendo, depois eu volto para cá. Porque o Richard Leontin, ele nega o adaptacionismo, diz que a evolução é pela construção de nichos, que é a interação dialética entre espécies e seus nichos. Né? Posso falar isso depois. Mas aqui é interessante, porque eu queria falar logo, que existe o conceito de exaptação, que é criado, né, por Stephen Jay Gould e Elizabeth Vrba naquele artigo de 1982, nesse aqui. Exaptação. Misinterpret in the Science of Form. Author Stephen Jay Gould e Elizabeth S. Vrba. Reviewed work, source Paleobiology, Volume 8, Number 1, Winter. Published by... Está aqui. Eu fiz um print, um recorte aí da referência, esse conceito. Porque eu coloquei penas justamente para falar do conceito de exaptação. O que significa isso? Comparado à evolução. Mas por que vai funcionar? Vai ser no capítulo sobre... Vou voltar isso aqui, para explicar melhor. Exaptação. Essa figura achei interessante de um blog, que uma estrutura que surgiu evolutivamente por desempenhar uma função, mas que passou a desempenhar uma função diferente. Mostra aqui a caneta que serve para escrever sendo usada para rebobinar uma fita cassete. Mitocôndrias. Sua função original não era produzir ATPs, e sim reduzir o altamente tóxico oxigênio. Ossos. Sua função original não era sustentar o organismo, e sim armazenar sais minerais. Penas não era voo. A função das penas não era voo. E, olha, pessoal, não é à toa que eu escolhi essas duas aves, machos dessas espécies, porque a pena, originalmente, é um regulador térmico feito como pelo de mamíferos. Então, por exaptação, ela
acabou sendo selecionado para outro uso, que é do voo. Mas no caso, houve uma outra adaptação aí, que no caso da pena desse tipo de ave, aqui a ave do paraíso, aqui o exemplo emblemático, pavão, e isso é altamente desvantajoso para ele ter isso numa casa desse tipo. O Darwin se incomodava quando ele viu. Ele se incomodava quando viu um pavão, porque é um fascínio da beleza e a pavoa daquele feinha daquele jeito. Como é algo tão pouco adaptativo, foi selecionado, levou vantagem a ele. Porque pena inicialmente, como eu falei, não era para voo, depois serviu para o voo e tem agora a função sexual, de atração sexual, para acasalamento. Mas outra adaptação, né? Tá aqui, perdão. Ó, vou colocar aqui que é de Stephen Jay Gould e dele, e Isabel Friba. O processo, caráter, adaptação. O geral é chamado aptação, que é dividido em adaptação e exaptação. Aqui é função e efeito, tá? Ó, seleção natural molda o caráter para o uso atual, é a adaptação. O caráter que foi moldado previamente para a seleção natural para uma função específica, que é a adaptação, é cooptado para um novo uso. Existe uma cooptação dele por causa de mudança que alguns indivíduos começaram a usar de outra forma e isso foi vantajoso para eles em relação aos outros. Como a adaptação das penas para o voo. Além de serem ótimos reguladores térmicos, passa também a voo. Certo? O caráter de cuja origem não pode ser descrito, né, na direção, na ação direta para uma seleção natural, uma não adaptação, não adaptativo, é cooptado. Tanto pode, porque ele diz, tanto pode ser o caráter adaptativo, como um que originalmente não servia para nada, mas pode ser, não servia para nada, não servia para... porque a evolução, às vezes, leva a caracteres não adaptativos, mas que são neutros. Certo? Existem caracteres que são neutros, que não interferem na sobrevivência do indivíduo, nem na reprodução, etc. Mas com mudança ambiental, o que acontece é que aquele caráter passa a ser útil. Isso também é uma forma de adaptação. Certo? A adaptação tem relacionado diretamente com a função, enquanto que há esses dois, essa forma aqui de a exaptação é com o efeito. E tem a deriva nêutrica, a evolução por deriva genética, a teoria nêutrica. Pessoal, vou dar um intervalinho aqui. Ainda estou gravando. Eu vou parar a apresentação para poder ler o WhatsApp. Então, ainda estou gravando, viu? Ainda está minha aula. Tá? Já tem o link. Eu vou entrar um pouquinho atrasado, tá? Nessa reunião. Eu estou vendo que tem um link aqui. Essa reunião vai ser curtinha. Provavelmente vai ser curtinha. Não está nem liberada.
Olha, a questão é o seguinte. E temos, vou apresentar bem rápido enquanto a reunião lá, desligar meu microfone para reunião. Enquanto a reunião não começa, não nem começou ainda. Eu vou falar de outro conceito que vou apresentar para vocês. Que é isso aqui, que é a deriva, teoria neutra, a evolução por deriva genética. Dá tempo de falar nisso. Do ponto de vista da genética molecular, da genética, especialmente molecular, que a grande maioria das mutações são neutras. São neutras e pode haver seleção e pode haver depois, não uma seleção natural, mas pode haver uma chamada deriva ao acaso. Quanto menor a população, isso pode aumentar a probabilidade disso acontecer. Certo? Vou colocar aqui. Desde a década de 1940 já se tinha essa ideia que a mudança de frequência alélica de população com amostragem dos gametas, baseado nisso aqui. E é lançado em 1968 a teoria neutra da evolução molecular de Moto Kimura, o japonês Moto Kimura. Ai. Peraí. Espera um instantinho, pessoal. Eu só vou avisar aqui. Sim. Oi, eu ainda estou apresentando o tom. Olha, eu vou manter aqui. Pessoal, eu pedi para esperar um pouquinho, que eu já participo. Mas eu estou com o áudio deles, pelo menos. Aí fica me atrapalhando aqui. Vamos lá. Fica. Teoria. Olha, essa teoria, imagina o seguinte, que a grande maioria das mutações são neutras e vão se acumulando com o tempo. E pode acontecer de uma geração para outra, por um azar, por acaso, certo grupo de mutações não passa adiante por acaso, e não por seleção genética, por acaso de aquele indivíduo que tem uma variação não ter conseguido se reproduzir.
Isso, quanto menor a população, e é muito significativo até para a população como a humana. Não é significativo para populações como bactérias, drosófilas, insetos, que têm quantidades muito maiores que a população humana. Até para a população humana, né, a deriva genética pode ser significante. É a questão de que a gente por acaso mesmo, certo? Então, mula primura, e foi aperfeiçoado por uma aluna dele, que é Tomoko Ota, em 1973. Teoria pluralista da evolução molecular, que é a forma mais contemporânea. Em evolução neutras, resultado da deriva, são fracamente selecionados, depende do tamanho da população, que são adaptativas, fixadas graças às vantagens, e mutações, aquelas que alteram as proteínas e as que não alteram. Depois eu explico direito para vocês. Esse ponto aqui porque existem mutações que alteram proteínas, existem outras totalmente neutras. A diferença entre chimpanzé sim. Então, é que eu estou ouvindo uma coisa que o pessoal está falando aqui. Está realmente me desconcentrando. Então, olha, depois eu explico direito isso aqui. É o seguinte, peraí. É que humanos e chimpanzés, considerando nossa diferença do que é realmente 100% das proteínas alteradas, 5 a 35% é muito amplo, mas mesmo assim é uma minoria, não chega nem à metade das diferenças é devido à seleção natural. E também pode dizer que o resto é por deriva, ao acaso. E entre drosófilos, que tem muito mais a população muito maior, chega a 50% por seleção natural. O impacto da seleção natural é maior quanto maior for a população. Então, vocês podem ver que existe outro conceito aqui, que é chamada deriva gênica, deriva ao acaso, que não é por seleção e que pode ter significância na evolução de uma espécie. E ela só não consegue explicar. Eu vou falar isso para vocês, vou retomar aí alguns pontos que ficaram a aula que vem, certo? Essa história dos índios, ter quase neutra. Eu vou participar da reunião, tá, pessoal? Como é que fica? Vou parar a minha apresentação e vou parar agora a gravação, viu? Até mais, até a próxima aula.